Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 315. No dia de hoje, nós vamos meditar os capítulos 21, 22 e 23 de Atos dos Apóstolos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para meditarmos mais 3 capítulos. Dia de hoje, capítulos 21, 22 e 23 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar a partir de hoje, vamos começar a perceber que a partir de hoje nós temos uma temática nova. Paulo, ele vai ser preso e depois ele vai ter a sua defesa. Então, nós temos aqui até o capítulo 28, nós temos mais 8 capítulos, aqui as viagens elas vão terminando e São Paulo ele vai começar a caminhar para o final da sua missão, para o final da sua vida. Do mesmo jeito que nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, nós não temos a presença de São Paulo, nós temos principalmente São Pedro. São Paulo uma hora ou outra aparece, mas nós não temos ali muito a presença de São Paulo. A personagem principal é Pedro. Agora nós vamos vendo que depois de Atos capítulo 15, do Concílio de Jerusalém, aqui praticamente desaparece a figura de São Pedro. Aqui o foco mesmo está em São Paulo. Naturalmente a missão da igreja primitiva, ela foi para a África, ela foi para vários lugares diferentes, mas Atos dos Apóstolos, ele foca, ele dá uma atenção principal a pessoa, a vida de São Paulo. Existem críticos que dizem assim, Atos dos Apóstolos, já ouvi críticos dizerem, Atos dos Apóstolos tem uma grande falha, que ele fala sobre a missão de São Paulo, mas não mostra a missão dos outros apóstolos. Mostra a expansão da igreja a partir da obra de Paulo, mas não foca, por exemplo, na África e em outros lugares. Já ouvi isso e eu li isso. A minha vontade era dizer, meu amigo, você quer que a pessoa bate escanteio, faça o gol de cabeça e ainda esteja trabalhando lá na bilheteria do estádio? Quer que faz tudo? Quer que ele conta, quer que um livro de Atos dos Apóstolos conta a missão na Europa, a missão na Ásia, também a missão na África, que conta como que era a vida dos índios aqui no Brasil naquela época? Com todo respeito, vai tomar banho, né, pai? Que palhaçada que é essa? O foco de São Paulo era anunciar a boa nova onde o Espírito o conduzia, que era principalmente na Europa. E aí os outros apóstolos tiveram outra missão, mas Lucas, ele precisa focar em algo, ele precisa ter uma missão, uma meta, um escrito que seja organizado e que tenha critérios e tenha prioridades. Então ele focou em São Paulo. Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Seguramente a igreja cresceu em outros lugares, mas essa não era a missão de Atos dos Apóstolos apresentar. Dito isso, aqui começa a perseguição que levaria à prisão, depois ao julgamento e à morte de São Paulo. Então, momentos de menos viagem, de mais diálogo. Capítulo 21, ele é emocionante. Vamos ver se dá para ler aqui na minha Bíblia. Eu escrevi aqui, talvez não dê. Eu escrevi aqui emocionante, emocionante. O texto começa dizendo assim: então, tendo-nos como que arrancado de seus seguintes, chegamos a Rhodes e de lá a Pátara. Encontrando aí um navio que fazia travessia para a Fenícia, embarcamos e nos fizemos ao mar. Nós, por quê? Possivelmente Lucas estava junto, ou
de tão próximo de São Paulo, ele se considerava como participante da sua missão. Então aqui vai começar a dizer com detalhes da viagem de São Paulo, a viagem de retorno que acontecia depois que eles tinham deixado, vimos isso no dia de ontem, que tinham deixado a cidade de Éfeso, na Turquia. Versículo 4, encontrando os discípulos, ficaram lá 7 dias. Aqui fala de Chipre. Movidos pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Sabia o que poderia acontecer com ele seria perseguido. Olha, movidos pelo Espírito, dizia, não suba a Jerusalém. Completados os dias de nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia, pusemo-nos de joelhos para orar. Depois, despedimo-nos, mutuamente embarcamos. Eles voltaram para suas casas. E aqui vai dizer que Paulo, ele segue em direção a Jerusalém. O Espírito Santo aparece de novo no versículo 11 e vai dizer que ele segue para Jerusalém, mesmo que a maioria das pessoas tinham dito que ele não deveria fazer aquilo. Depois vocês, lendo com muita atenção, vocês podem partilhar o sentimento de vocês. O meu pensamento, o meu sentimento não estou questionando o texto sagrado, não é isso, mas para mim, a partir do versículo 21, parece que aqui é um outro período redacional ou um outro estilo de redação. Aqui o texto vai ficar muito mais emocionante, como se fosse assim, com termos, com palavras, às vezes com adjetivos, que vai dando intensidade, principalmente nos sentimentos. Aqui o texto ele vai ficando muito mais sentimental, muito mais sentimental. Oravam de joelhos, caíram em prantos. Então, a partir daqui nós vamos perceber esses detalhes. Vamos lá? Aqui nós vamos ver o celibato. Tanta gente dizendo, não pode ser celibatário, todo mundo tem que casar. Vamos ver algumas virgens aqui que aparecem no texto, a partir do versículo 8. Partindo no dia seguinte, dirigiram-no a Cesareia. Cesareia já é na Terra Santa, Cesareia. Nós já estamos próximos de Israel. Próximos de Jerusalém, já em Israel. Lá, dirigimos-nos à casa de Filipe, o evangelista. Possivelmente esse Filipe era alguém que era apóstolo, ou, na verdade, era um dos diáconos, já vai falar na sequência. Lá dirigimos-nos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 com quem nos hospedamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Enquanto passávamos aí, vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E aí vai dizer São Paulo na casa de Filipe. Então ele tinha 4 filhas, as 4 eram consagradas a Deus, eram virgens. Então, quando nós vemos o começo da igreja, nós percebemos que a igreja desde o começo era católica. Aquilo que nós acreditamos hoje, eles já acreditavam no começo do cristianismo. E aí, aqui é a subida a Jerusalém. Do versículo, a Bíblia de Jerusalém, ela diz isso, eu penso que aqui nós temos uma boa definição do que o texto nos fala, do versículo 1 até o versículo 14, é a subida a Jerusalém. Do versículo 15 até o versículo 26, é a chegada a Jerusalém. Então eles caminhavam em direção a Jerusalém, e a partir de agora, a partir do versículo 15, nós vamos ver eles chegando em Jerusalém. Então o que o padre vai dizer agora é uma pergunta, a resposta é óbvia, preciso pensar um pouquinho. A pergunta é, quando eles chegaram em Jerusalém, o que eles fizeram? Claro que rezaram, claro que encontraram com os apóstolos, mas Paulo, ele narra, isso é claro a partir do versículo 15, ele narra as maravilhas que Deus tinha feito em todas as suas viagens missionárias. As viagens missionárias eram uma grande aventura de fé, sem conhecer os lugares, sem ter onde ficar. Então São Paulo, ele pregou, converteu, foi perseguido, e aí depois ele viaja para outro local. A partir do versículo 15, quando ele chega em Jerusalém, ele começa a dizer para aqueles que estavam lá de tudo aquilo que ele tinha vivido, de tudo aquilo que tinha sido realizado pela obra
do Espírito Santo através da sua missão. E aqui é algo muito interessante, não aparece inveja, não aparece ciúmes, não aparece competição. Eles se alegravam com a missão realizada por Paulo. Haviam pessoas em Jerusalém que tinham vindos do judaísmo, haviam pessoas que tinham vindo do paganismo. Então esses eram os dois berços, as duas nascentes principais aqui do começo do cristianismo. Pessoas que tinham se convertido do judaísmo, sejam pessoas hebreus, que viviam e tinham nascido em Israel, e pessoas que eram judaicas, judias, mas tinham nascido na diáspora em outro local que era fora de Israel, ou viviam fora de Israel, que nós chamamos dos helenitas. Então, helenistas. Então nós temos aqui os judeus e nós temos os pagãos. Padre, gostaria de ler, eu vou avançar um pouco mais para outras partes, nós temos mais tempo para nossa meditação. Ali, a partir do versículo 24, nós vamos encontrar, acho que vale a pena ler, ali no finalzinho, no versículo 23, faze, pois, o que te vamos pedir. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles e carrega-te das despesas que possam mandar cortar os cabelos. Assim todos saberão que nada existe do que se propõe a teu respeito, mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Então diz para ele, tem algumas pessoas aqui conosco, leve com você, fique com eles e pague o que for necessário para que eles cortem o cabelo, como era um voto naquela época, e para que eles continuem observando as leis. O que significa isso? Naquele grupo de Jerusalém tinham pessoas que haviam vindo do judaísmo. E aqui, como o padre tinha dito, versículo 25, quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhes escrevemos sobre nossas decisões, que se abstenham das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Então, aqui havia um respeito à origem das pessoas. Nós vemos aqui que havia uma grande flexibilidade no início do cristianismo com esses dois grupos. Aqueles que vinham do judaísmo podiam manter algumas tradições judaicas. Quem tinha vindo do paganismo, pelo menos tinha que ter o básico daquilo que era a base do cristianismo, que era não adorar ídolos, algum tipo de carne eles não podiam se alimentar e não viver na promiscuidade, principalmente em relacionamentos que eram contra a moral judaica e também a moral cristã, e podemos chamar esses relacionamentos de uniões ilegítimas. A partir do versículo 27, nós vamos ver a prisão de São Paulo. A prisão de São Paulo. Aqui começam várias acusações. Eles choraram em Éfeso, dizendo assim, não vá a Jerusalém, porque sabiam que ele seria preso, seria condenado. Mas São Paulo, ele toma firme decisão e ele vai a Jerusalém. E aí ele se apresenta diante do tribuno, ou do tribunal, e aí ele pede para dizer uma palavra. E aí ele começa a fazer a sua própria defesa. O final do capítulo 21 vai mostrar São Paulo, ele já começando a ser julgado. E aí nós temos o grande discurso de São Paulo, que vai aparecer no capítulo 22, o discurso diante dos judeus em Jerusalém. Um discurso cheio de coragem, um discurso que vai mostrar que Jesus Cristo, de fato, era aquele que era esperado pelos judeus. Então ele fala diante de mulheres, diante de homens, diante do sumo sacerdote e de todos os anciãos. Mesmo sabendo que ele poderia ser condenado, que ele seria julgado, nós vemos aqui que São Paulo, ele não tem medo. E aí a situação de São Paulo ela ficou cada vez mais grave. Ele tinha uma carta na manga e aí ele precisa usar esta carta na manga. Olha o versículo 24. O tribuno mandou então recolhê-lo à fortaleza, ordenando também que o interrogassem sobre açoites, a fim de averiguar o motivo porque gritavam tanto contra ele. Então as pessoas gritavam, humilhavam e disseram que Paulo deveria ser condenado e morto. Então, olha que tipo de justiça que é essa. E interrogaram sob açoites.
Então, primeiro você interroga, primeiro você faz o legítimo, o correto processo judicial. E aí, se a pessoa for condenada, ela paga por aquilo que ela fez. Então ele foi interrogado sob açoites. E aí São Paulo ele tinha uma carta na manga. Qual que era essa carta na manga? Isso daqui vai aparecer na sequência. Quando o amarraram com correias, Paulo observou ao centurião presente: ser-vos-á lícito açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ter sido condenado? Aqui era a carta na manga. Ele era cidadão romano. Desde a sua infância, ele diz, e aí começam a perguntar para ele, desde quando ele é cidadão romano, e ele diz que não gastou nada para isso. Aquele centurião era cidadão romano porque tinha comprado o direito. Paulo era desde a sua infância. E aí ele disse, é correto fazer isso com um cidadão romano? E aí eles começam a ficar com medo, porque o cidadão romano ele deveria ser julgado em Roma, deveria ser julgado pelo Império e não em uma das colônias. Então São Paulo, se ele fizesse uma reportação, se ele fizesse uma denúncia daquilo, o centurião e aqueles que tivessem feito aquilo com ele iriam ter sérias consequências. Então São Paulo ele usa a sua última carta que diz assim, é correto fazer isso diante de um cidadão romano? E aí, aqui parece que acalma. São Paulo, ele olha aqui, versículo 29. Pois eu, disse Paulo, atenho a cidadania romana desde a nascença. O que acontece? O que nós imaginamos? Imediatamente se afastaram dele os que o iam torturar. O próprio tribuno teve receio ao reconhecer que era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Então São Paulo, com todo respeito aos tolos, mas ser cristão não é algo para tolo. Então ele era bem formado. Quando ele se converteu, ele passou 3 anos na Arábia, nós vamos ver isso nas suas cartas. Depois, até ele começar a evangelização, onde Barnabé foi buscá-lo em Tarso, Barnabé que era de Antioquia, Paulo, ele passou 10 anos, ali pelo ano 35 até o ano 45, aqui nós temos 10 anos de preparação, de silêncio, 10 anos de amadurecimento. Então São Paulo, ele sabia que ele seria morto, ele sabia que ele não seria aceito, ele sabia que ele teria problemas, mas ele tinha sido bem formado, ele tinha a aprovação dos apóstolos, ele tinha clareza do que era a sua missão, e ele evangelizava, pregava, convertia, curava e vinha a perseguição. Então a estratégia era mais ou menos a mesma. Chegava em uma cidade pagã, onde havia alguns judeus, ele era judeu, se apresentava a eles e aí começavam as conversões, e aí a liderança começava a ficar com ciúmes, começava a ficar preocupada e começava a perseguição. E aí antes de morrer, o que ele fazia? Antes de morrer, ele fugia, ia para uma próxima missão. Então isso daqui aconteceu em inúmeros lugares, aconteceu várias vezes. Agora, em Jerusalém, a situação já é um pouco mais complicada, que ele não consegue fugir de Jerusalém. Paulo, ele vai para Roma. Paulo, ele é levado agora diante do Sinédrio. Sinédrio, que era a autoridade, era o local onde ficava a autoridade judaica e ao mesmo tempo a autoridade romana. Então, o texto diz ali no versículo 30, no dia seguinte, querendo saber com segurança por que motivo estava ele sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e ordenou-lhe que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Fez então descer Paulo e apresentou perante eles. Fixando os olhos no sinédrio, Paulo assim falou. E aqui tem um discurso impecável, aqui tem um discurso belíssimo. O que acontece no final desse discurso? Que nós podemos imaginar. O padre vai ler e nós já podemos imaginar aquilo que aconteceu no final do discurso. Ele quase foi espancado. Quase foi espancado. Ali no versículo 10 diz assim: crescia em proporção o conflito, receando o tribuno que Paulo viesse a ser estraçalhado por eles, ordenou o destacamento
ordenou que o destacamento descesse e o subtraísse do meio deles, reconduzindo a fortaleza, como se fosse a prisão. Então ele vai pregar aqui de forma clara, ele vai dizer: irmão, sou fariseu e filho de fariseus, é por nossa esperança a ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Apenas disse isto, formou-se um conflito, apenas disse isso, e formou-se um conflito entre fariseus e saduceus. Começaram a discutir entre si, porque os saduceus achavam que não acontecia, que não existia a ressurreição dos mortos. Texto belíssimo, vida de São Paulo, uma vida aqui de muita coragem, um grande exemplo de fé. Versículo 12. Quando se fez dia, os judeus reuniram-se e comprometeram-se. Olha, o que significa anátema? Anátema significa juramento de vida. Uma pessoa que faz um juramento, uma promessa que não pode ser rompida. Anátema é como se fosse uma decisão que a pessoa ela jura, e a partir daquele juramento é como se fosse uma promessa que não pode ser rompida. Então, olha o que eles juraram pela vida deles, que eles seriam malditos se eles não destruíssem Paulo. Aqui a raiva de São Paulo era tão grande, olha o que acontece. Versículo 12. Quando se fez dia, os judeus se reuniram e se comprometeram sobre anátema, uma promessa que não pode ser rompida, a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Foram então procurar os chefes dos sacerdotes, os anciãos, e disseram-lhe: acabamos de jurar solenemente sob anátema que não tomaremos alimento algum enquanto não matarmos Paulo. E aí o texto vai seguindo. É como aquelas pessoas que às vezes ficam fazendo protesto na frente de locais públicos. Não vamos comer nada enquanto não conseguimos o que nós queremos. Então eles fizeram essa promessa, mais de 40, que não iriam comer nem beber nada enquanto São Paulo ele não fosse morto. E aí São Paulo ele acaba indo de um lugar para o outro e depois ele é transferido para Cesareia, um local que ficava ali perto de Jerusalém, para ele ser julgado pelo governador local, que era o governador Félix. Irmãos e irmãs, leiam com atenção o final do capítulo 23, nós vamos perceber a coragem, a determinação, a clareza que São Paulo tinha da sua missão. Qual que era a sua missão? Anunciar aquele que ele tinha encontrado. Tudo isso mostra que a igreja ela deve ser discípula e missionária. Primeiro ele se formou como discípulo e depois ele se tornou missionário. Aqueles que quiserem uma chave de leitura, um resumo, para acompanharem aqui até o final de Atos dos Apóstolos, que estamos quase terminando, depois nós vamos para a Carta aos Romanos, uma pequena dica do padre. No dia de hoje, capítulos de 21 a 23, nós tivemos a prisão em Jerusalém. Dos capítulos 24 até o capítulo 26, que nós vamos ver amanhã, nós vamos observar o julgamento em Cesareia. E aí depois nós vamos ter os últimos capítulos, que é do 27 ao 28. A viagem a Roma e o naufrágio, e depois o ministério de São Pedro em Roma. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos para os capítulos de 24 a 26, penúltimo dia de Atos dos Apóstolos. Leia, medite e persevere até o fim. Que alegria nós podermos meditar a Bíblia toda. Querido irmão, querida irmã, se esses vídeos te ajudam, nós não recebemos nada do YouTube, nós não temos nenhuma propaganda comercial. Tantos cursos do próximo ano serão todos gratuitos. Este canal ele é para todos, não existe nenhum membro especial, não existe nenhum conteúdo pago. Esse canal ele é mantido e ele vai crescer através da colaboração de pessoas que acompanham e têm condição de apoiar o nosso trabalho. Então, veja o tanto que esse conteúdo te ajude. Se você deseja que esse canal continue evangelizando gratuitamente, pense e considere a possibilidade de ser um benfeitor. Aqui nós temos a chave Pix. Aqueles que moram em Macau podem fazer a doação pessoalmente para o padre. Essa doação
que nós arrecadarmos vai ser também utilizado na preparação para os cursos do próximo ano, principalmente digitação, organização de conteúdo e para que esse conteúdo esteja em uma plataforma na internet para que seja de fácil acesso para todos. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, esse canal é nosso, que alegria. Eu agradeço vocês por acompanharem. Para mim, como padre, está fazendo muito bem meditar e conhecer mais a Sagrada Escritura. Irmão, irmã, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.